Olá, boa tarde a todos que nos assistem aí desse lado, em vossas casas. Aqui estamos nós mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso programa Conversa entre Mulheres. E esta tarde o nosso programa tem como tema professores e alunos. E eu hoje tenho uma professora e tenho uma aluna para nós podermos conversar um pouco. Boa tarde, Céu. Boa tarde, Apóstola. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, é um prazer. Por estar connosco. Muito obrigada. A Céu é professora. É professora de que ano, a Céu? Eu sou professora de terceiro ciclo e secundário, portanto sou licenciada em História. Certo. E temos a Raquel. Olá, Raquel. Obrigada por teres aceito estar aqui connosco. A Raquel está um bocadinho envergonhada, mas vai passar. Que idade tens, Raquel? Tenho 15. 15 anos. E a Raquel é filha da Céu, da professora Céu. Portanto, estamos aqui em família hoje. Completamente, Não em é? todos os sentidos. É verdade, estamos aqui em família. Então, obrigada, Céu, por vocês terem aceito o nosso convite. Será um prazer muito grande estarmos aqui à conversa às 3, tá bom? E eu queria começar por si, Ok, tá sim. bom? A primeira pergunta queria colocá-la assim. Você concorda com a expressão que o uso das tecnologias digitais se tornaram uma espécie de novo mundo? Sim, concordo. Claro que sim, acho que já existiam, não é? Já eram usadas, mas não nunca portanto, com este grau de complexidade e quantidade de pessoas que neste momento acedem. Portanto, eu acho que, independentemente de por mais estranho que pareça, eu acho que a pandemia até surgiu no momento mais adequado. Porque se não fossem as novas tecnologias, o que seria? O que seria não só de uma série de atividades profissionais, não é? Eu hoje posso estar em teletrabalho não só com os meus alunos, como também em reuniões com colegas e chefias. Isso é bom, é uma forma de contornar aqui o assunto e vemos o assunto pela parte positiva. E acho que também em relação aos alunos também é a mesma situação, não é? Portanto, o facto de ficarem sem aulas, agora é possível ter aulas também online. Certo. Acho que o avanço das novas tecnologias, eu sou de História, gosto muito de papel e caneta, continuo a privilegiar o papel e a caneta, mas de qualquer das formas acho que realmente a evolução que houve com a criação de todas estas plataformas e esta pandemia surge numa altura que é possível usar estas aplicações, o que facilita. Portanto, acho que devemos encarar isto também como ver a parte positiva do assunto, também para que, em todos os sentidos e principalmente em termos mentais também, conseguimos dar a volta. Você concorda que é assim do género como que uma página virada para o ensino antigo, para uma nova forma de ensino? Eu acho que sim. O século XX foi considerado o século da mudança por várias razões. Acho que isto aqui é realmente dar uma lufada de ar fresco ao ensino. Eu sou de História também e muitas vezes há pessoas que são relutantes à mudança. Eu acho que a mudança e experimentar e fazer de forma diferente foi algo que eu sempre pronto fiquei. Mas acho que a grande maioria daquilo que eu tenho visto é um bocadinho resistente à mudança. E não só em termos profissionais, acho que a tendência do ser humano é acomodar-se. Eu gosto de mudança, eu gosto e principalmente de experimentar, ver se realmente resulta e acho que tem estado a resultar. E portanto acho que isto pode ser uma saída também para um ensino diferente, um ensino em que não é encarado que o menino olha para o telemóvel, o aluno olha para o telemóvel e está a fazer outra coisa. Há países na Europa em que eles só usam tablets, portanto não há o desperdício de papel e de manual, porque lá está, sabemos que há tempo para tudo e se o facto de eles começarem a entrar que devem usar o telemóvel ou o tablet ou o computador também para a parte escolar, é sem dúvida uma mais-valia, não só para eles, como também os vai munir de uma série de competências que podem depois ser usadas também em termos profissionais, portanto acho que sim. Mas existe muita resistência, portanto, à mudança. Sim, porque assim, na verdade, as novas tecnologias não têm assim tantos anos, não é, de uso delas já, não é? Sim. E nós sabemos que há muitos professores, não é, numa faixa etária, não é, que possivelmente tiveram algumas dificuldades, não é, em entrar neste novo ritmo das novas tecnologias, não acha?
Eu acho que sim, mas por exemplo, eu também, estou a pensar em colegas que tenham mais idade do que eu, qualquer das formas, eu própria, na parte do ensino, eu raramente usava a não ser para mails. Portanto, tudo o resto era realmente papel e manual e caderno e quadro. Claro que os quadros hoje também já há quadros interativos e há sítios que os têm, também podemos usar outros tipos de diapositivos para transmitir conhecimentos. Mas acho que a escola não estava virada ainda para essa situação, só se calhar em patamares superiores, como as universidades. Sim, certo. Ou então, pontualmente, alguns colégios que realmente reúnem essas condições e que já os miúdos trabalham com tablet. Mas na grande maioria nas escolas, portanto, do Estado, isso não é comum. E eu acho que aqui é uma viragem, portanto, pode ser uma viragem. De qualquer das formas, eu também fiquei assustada na fase inicial. Foi uma viragem muito brusca, Foi não é? porque foi forçada. Pois. E, portanto, o tempo, a pressão aí poderá ter sido extremamente negativa na fase inicial. Mas eu, como outros colegas, tive que me adaptar. Claro que pessoas se calhar, que não gostem tanto ou que já estejam numa fase quase a terminar a sua carreira, podem ter outro tipo de atitude e se calhar não se querem adaptar porque já não justifica e podem continuar a usar o mail, mas de qualquer das formas eu acho que foi benéfico, eu vejo mais como uma situação positiva do que negativa, até porque a forma de passarmos os conteúdos, os suportes, são muito mais apelativos do que eu escrever num quadro com a minha caligrafia, que mesmo assim, ao fim de tantos anos de ensino, eu tenho que preocupar e fazê-la legível. Portanto, acho que há outros suportes que se tornam até mais cativantes para os alunos. Ok. E tu, Raquel, como é que tu encarastes, já vamos entrar no segundo confinamento, não é? De estar em casa e estudar online. Como é que tu passaste a primeira situação ainda o ano passado? Como é que tu viveste essa situação de teres que estudar em casa, não conviveres com os teus amigos, com os teus colegas? Como é que foi para ti essa experiência? Ao início foi um bocado complicado, mas no colégio nós usamos sempre tablets, só dávamos mesmo o caderno ou o manual, portanto não era tanto, era mais tudo no suporte digital. Encarei de maneira positiva. No meu colégio, nós, quando houve o confinamento, na segunda-feira já estávamos a ter aulas online, já estávamos com os tutores. Ao início foi um bocado complicado, porque não estava habituada a não estar com os meus amigos, não estar com os tutores, mas depois acabou tudo por correr bem, por isso eu gostei da experiência. Gostaste da experiência. E agora vem uma nova experiência novamente, não é? Sim, exato. Ficar novamente confinado em casa e achas que vai ser vais encarar com mais facilidade agora esta nova fase do confinamento de estudar em casa online ou achas que vai ser igual? Estás expectante? Eu acho que sim, eu acho que vai correr melhor, como já é a segunda vez, já estou mais habituada e acho que tem tudo para correr bem e acredito que os tutores irão fazer o melhor para os alunos. Dar certo, não é? E você, Céu, o que é que acha deste novo segundo confinamento? Estou mais tranquila, Até os próprios professores também já estão mais preparados, não é? Eu acho que sim, eu acho que neste momento, claro que estamos mais preparados e podemos antever para que certas situações não ocorram, não é? De qualquer das formas, o ano passado eu acho que as escolas e os professores, portanto as escolas, estou a falar das direções, não é? Da direção das escolas, dos colégios e dos professores, o tempo é que foi muito pequeno para a entrada realmente em funcionamento daquilo que era suposto acontecer. Eu lembro que as férias da Páscoa do ano passado eu não tive. Porquê? Porque estávamos em reuniões, estávamos a usar a plataforma, tínhamos de fazer um levantamento exaustivo de todos os alunos que eventualmente não tivessem capacidade, não tivessem computador ou, por exemplo, se em casa há mais do que um miúdo, se têm tablet, se tinham internet. Certo. Acho que isso aí foi um bocado estressante para que realmente quando começámos as aulas os miúdos pudessem todos aceder. Então hoje temos miúdos a acederem em telemóvel, não é? Sim, sabemos que isso vai acontecer. Claro. E eu não me imagino a fazer um trabalho num telemóvel, não é? Porque não é tão prático como num computador, não é? E isso aí acho que, mas de qualquer das formas vamos estar, de certeza, estamos melhor preparados, já podemos corrigir alguns erros que tenham acontecido no passado, algumas situações de distração. O facto de darmos aulas, a experiência de aulas em sala não é a mesma coisa do que estarmos realmente com câmara. Que estratégias é que a CEU usa para poder
cativar, não é, os miúdos do outro lado do ecrã, porque numa sala de aula, não é, é ali... é diferente, não é, porque estão juntos, não é, estão uma sala cheia, mas assim desta forma online, que os miúdos estão do outro lado do ecrã, o que é que você faz para poder cativar a atenção deles, para eles, porque assim, o horário de aula é igual, não é? É o mesmo? Não é, a carga semanal é diferente. Portanto, sim, mas certamente estão o quê? 1, 2 horas? Sim, 2 horas no secundário. Eu vou dar 3 horas no secundário e 2 horas no terceiro. Porque assim, é muito mais fácil as crianças se distraírem, não é? Sim, é normal. Não é? Estando ali a olhar para um ecrã, não é? Do que na sala de aula, não é? Como é que você faz para os poder cativar? Depende dos níveis. No terceiro ciclo eu faço de uma forma, no secundário eu faço de noutra, porque também temos que ter graus de exigência diferentes. O terceiro ciclo eu baseio muito no manual, porque está lá e eu costumo dizer, é um manual e vocês têm que usar, são as cabecinhas mais distraídas, mas há a hipótese de projetarmos, portanto o Teams, eu uso o Teams e uso o Zoom mais para outras situações, mas o Teams ele está realmente munido de uma série de opções que fui explorando durante o ano passado e que me permite projetar, permite-me escrever, portanto, tento de alguma forma não os deixar, portanto, vou chamando os mais distraídos à atenção e colocando questões, ou seja, não permito que eles estejam distraídos, não é? Tentar evitar ao máximo. E também, de alguma forma, depois também com a mostragem às vezes, não digo PowerPoints, mas de SWAYs, portanto, algo semelhante ao PowerPoint, mas que é apelativo e que as próprias editoras já têm, tem uma série de suportes didáticos que nós podemos mostrar de forma a cativá-los, não ser só o manual. No secundário, apelo mais um bocadinho, eles têm que crescer, têm que ser mais responsáveis, não é? O conteúdo é dado também com o manual ou dos suportes existentes, mas depois existe todo um trabalho por detrás que eles aí já têm que fazer de forma autónoma, não é? Porque estamos a trabalhar para vocês tiveram que mobilizar os pais também para estar cientes da nova realidade de estudo das crianças? Tiveram reuniões com os pais? O que é que vocês, como professores... Houve muito contacto na fase inicial do levantamento, quem tinha computador, tablet ou como é que seriam as coisas. E depois... Sim, porque há muita criança que não tem um tablet, um computador para poder trabalhar, não é? Não. Isso é parte má daqui da situação. Eu sei que as escolas têm feito um esforço e aquela escola onde eu estou, por exemplo, está a fazer um esforço na entrega de tablets e computadores e outras situações para ajudar. Claro que há situações que os miúdos vão ter que deslogar-se à escola porque não há forma, não há volta a dar e até por outras situações, mas eu acho que as escolas têm feito um excelente trabalho. Para mobilizar os pais, eu que tinha uma direção de turma ano passado, este ano também tenho, o que eu tinha que fazer sempre era, às vezes acontecia, os miúdos, por exemplo, nomeadamente às 8 da manhã, não estarem presentes, que adormeceram. Pois. E depois tem alguns contras. Alguma vez te aconteceu, Raquel? Por acaso não, eu tinha aulas mais à tarde do que de manhã, mas não. E aí o que nós fazíamos era, portanto, eu tinha que fazer a ponte com os encarregados de educação e verificar se não estiveram presentes não só nas minhas aulas como de outros colegas, e também fazer a ponte entre os encarregados de educação e os miúdos e o resto da equipa de professores, para tentar que as coisas corressem bem. Por exemplo, se eu tiver em casa um casal que tem 3 filhos e só tem um computador, eu tenho que alertar o meu conselho de turma, atenção, que há um computador em casa disponível para crianças e outro para os pais trabalharem. Portanto, não podemos, de alguma forma, inundar com a nossa disciplina, não é? Os alunos temos que pensar que há outras disciplinas e há outras pessoas a usarem o computador em casa. Foi uma coisa que eu fiz questão, eu também falo por mim, não é? Diz passando e conforme as situações e os picos, sabendo que há disciplinas as disciplinas são todas importantes, mas há disciplinas que obriga se calhar um rigor mais acentuado, não é? Portanto, é onde eles também se calhar têm mais negativas, e então aí eu posso de alguma forma compreender que esses colegas sejam um pouquinho mais, deem mais trabalho para casa do que em outras disciplinas. Assim, na verdade nós estamos a atravessar uma situação, não é, que as famílias por vezes têm 2, 3 filhos em casa, não é, em idades variáveis, não é? Conteúdos diferentes. Todos a estudarem, não é? Como é que... Eu penso assim, não é? Que muitas famílias vão se ver em aflição para poderem ter 2, 3 computadores para que os filhos possam trabalhar, não é? Porque dificilmente, não é? Porque um está num ano, o outro está no outro. Sim. Dificilmente as crianças conseguem trabalhar, não é? Assim, pronto, em conjunto não conseguem porque cada um está num ano, não é?
e ter 2 e 3 computadores para as São famílias. raríssimos casos. E que são e às caríssimos, vezes não é? só podiam usar... E as escolas estão a fornecer computadores? Depende, isso aí depois tem uns requisitos, não é, para que a escola possa fornecer, não é? Sabemos e temos visto já pelos meios de comunicação que as escolas estão a entregar e os pais também estão a recusar por outras situações. A escola tenta de alguma forma chegar a todos. Aqueles que não é possível, eles podem deslocar-se à escola. Também acontece situações de miúdos que não têm manual. O ano passado, em março, eu tinha miúdos que não tinham manual por razões do ano anterior, mas aí podem deslocar-se à escola. Agora, tinha também outras situações que é o pai tem um computador ou a mãe está a usá-lo e só quando o pai ou a mãe acaba de trabalhar é que... Sim, porque ou então de forma alternada. ainda existe mais essa, não é? Os pais estiverem em casa a trabalhar, não é? Também têm que usar um computador. Muitas não é? vezes eles ouviam no telemóvel e depois quando o pai libertasse o computador ou a mãe, é tipo assim, aí podiam ir para o computador fazer os trabalhos que eram solicitados. Tem que haver uma boa gestão, tem que haver compreensão, tem que haver muita paciência. Todas as partes, é verdade. Eu já tenho os meus, têm uma idade diferente, portanto estamos todos, eu e o resto da família em teletrabalho e a Raquel como aluna, é fácil, porque eles já têm idades diferentes. Pois, é. Mas com crianças pequenas, sei lá, não deve ser nada fácil. Não é fácil. Até pelos conflitos que é normal Gerir, que existem claro. entre os miúdos, não é? E em teletrabalho deve ser muito complicado. Portanto, acho que tem que haver também aqui de alguma forma compreensão, não só por parte da equipa de professores, como também dos próprios pais. Pais e também, uma boa gestão, uma boa organização sim, familiar, sim, porque é senão verdade. É verdade. não vai funcionar. Sim, tem que ser uma grande boa gestão, não é? Sim. Porque toda a gente em casa, não é? Os pais a trabalharem, as crianças a estudar. Tem que haver ali muito boa coordenação de todos. Com não é? rotinas, que entretanto com rotinas, temos que não é? fazer Sim. as refeições e tudo o resto e conforme as idades, Verdade, não é? yeah. Portanto, tem que haver uma gestão. Mais facilmente eles também se distraem, não é? Claro. Ou porque têm fome, ou porque têm ou vontade de ir à casa de banho, Sim. não é? Mais facilmente eles se distraem. É por isso que eu estava há bocadinho a perguntar-lhe o que é que você fazia, não é? Quais eram as suas estratégias para os cativar a estar ali, não é? Sentados ali à frente do computador. Pois, porque não deve ser nada fácil. Não, depois depende dos miúdos, mas neste caso, nos 2 anos, que era o ano passado que iria, está uma situação que é, eu já os conheço. Porquê? Porque eu já estive com eles em sala, não é? Portanto, isso também é favorável. Também ajuda, sim. Já sei quem são os mais distraídos, aqueles que podem eventualmente desligar, não é? Desligar no sentido de não estou a ouvir nada. E, portanto, a esses mais distraídos eu vou fazer questão de estar a tentar chamar a atenção. Sim. Seria diferente, penso eu, mais complicado se nunca tivéssemos estado em sala, não é? Pois, não conhecendo os miúdos que estão do outro isso aí lado. seria mais complicado, porque aqui eu já tenho a imagem do que é que cada um dá, o que é que cada um é, os dias como é que se distrai-se com o quê, e portanto, como já os conheço, eu acho que nos 2 anos as coisas funcionaram também de forma positiva, por isso um pouquinho, não é? Também posso dizer que se calhar tive umas turmas agradáveis e simpáticas, apesar de ter alguns miúdos muito criançolas, que é típico da idade, eu costumo dizer que é normal, não é? Às vezes 2 horas de aulas de história compreendo. Pode não ser fácil. Pois é. E portanto, compreendo perfeitamente que eles se distraiam, mas eu depois tentar uma forma também criar sempre aquela relação com eles de empatia, levá-los e contar as coisas, chegando aos conteúdos de uma forma mais simpática ou agradável. É mais agradável para eles receberem. Porque há coisas que eles realmente não... Eu lembro-me quando faço um levantamento no início do ano, pergunto sempre o que é que eles gostam de história e o que é que não gostam. Eles dizem, não gosto de história por causa das datas e dos tratados. E eu digo, ok, então vamos tentar aqui fugir às datas. Tudo isso, não é? Tu gostas de história, Raquel? Eu gosto muito de história, sim. Minha família todos gostam de história. Olha, e diz-me uma coisa, tu preferias ter aulas presenciais ou as aulas online? O que é que tu preferias? Eu prefiro aulas presenciais porque, além de aprender melhor, estou com os meus amigos e professores e sim consigo conviver, enquanto que as aulas online não é possível. Eu, por acaso, li um artigo que realmente difere um pouquinho, mas pronto, as crianças preferiam ter aulas presenciais, não é? Sabem que em casa estão mais resguardadas, claro, não é? De toda esta situação, mas que realmente gostariam de ter aulas presenciais também porque aprendem melhor, não é? Porque aprendem melhor presencialmente do que nas aulas online. Então a percentagem é maior, deles gostariam mais de ter aulas presenciais, não é?
também por todo o universo, estar com os coleguinhas. É as paragens, não é o contacto, claro. É o contacto, não é? Claro que Socializar com os amigos e tudo mais, não é? Na verdade, as aulas online é dentro de casa, não é? É o ambiente também que é o conforto, mas ao fim de um tempo começa a fazer falta, não é? Também o convívio, não é, Raquel? Tu sentes falta desse convívio? Falta, sim. Com os teus amiguinhos, com os teus colegas, não é? Tirar ideias, conversar disto, conversar daquilo, não é? Sim, exatamente. Estar juntos. É É o a que tu pausa. sentes mais falta neste momento, é disso? Sim. É? A pausa dos intervalos, não é? Pois. Que parecendo que não é diferente, Sim, torna sim, diferente, é um sim. ambiente diferente. Claro. Eles conseguem fazer outras coisas naqueles pequenos Claro. minutos que têm do que em casa, não é? É. E é normal na idade deles gostarem de ter aulas presenciais. Eu também prefiro o ensino presencial. Acho que o contacto, eu gosto muito de estar com pessoas, acho que é melhor estar em sala. É sempre melhor estar em sala, mas tendo em conta o que estamos a passar e toda a ajuda que temos, eu acho que mesmo assim as coisas têm funcionado de forma muito positiva. Eu pelo menos tenho uma visão positiva do assunto. Sim. E acho que ainda poderia ser melhor se realmente conseguíssemos resolver, se calhar, aqui alguns pormenores, como miúdos não terem, por exemplo, acesso, ou não saberem mexer, que também às vezes acontece. Não é? Temos a ideia que os adolescentes todos realmente dominam, Mas nem todos. Ainda há uma porcentagem Pois. muito pequenina que não domina, o que é assustador. Pois. Porque aí vai ficar confinado a um tratamento diferente, que tem um manual e vai claro. ficar por aí. Portanto, e aconteceu também pontualmente o ano passado. Portanto, nunca tinham mexido, não sabiam mexer e aí teve que ser tratado de outra forma. Mas certamente este novo confinamento agora que estamos a viver novamente, possivelmente já, tanto os professores como os alunos já vêm mais preparados, Claro que sim, não é? para todas as situações. Sim. Eu li um artigo, Céu, que dizia que devido a tanta pressão que os professores têm tido, não é? Porque assim, na verdade, estamos a atravessar isto há um ano, não é? Praticamente há um Quase. ano, não é? E devido à pressão que os professores têm tido com tudo isto que é novo e muitos deles não terem a prática de mexer no computador, Claro. de fazer aulas online, de todo um trabalho, não é, de computador. Muitos professores não tinham ainda bases, não é? A maior parte deles, dos professores, não tinham essas bases, não é? Então tem sido assim um trabalho quase como de pressão, não é? Em relação aos professores. E eu li que muitos professores estão a entrar em depressão devido a tanta pressão que têm tido, não é? A ficar doentes, depressivos. O que é que você tem assim alguns colegas que tenham falado sobre o que é que a quem é que vocês podem recorrer, não é, para poderem se orientar, não é, e poderem ter suporte, não é, para poderem superar isso, porque muitas vezes o que é que isso traz? Isso acarreta também um pouco de vergonha, não é? Porque Angústias, angústias e depressões, porque os meus colegas conseguem, eu não estou a conseguir, e isto a pessoa entra num desespero, não é? E acaba por não conseguir ir mais além daquilo que deveria ir. Você tem assim alguns colegas Sim, que tenham... eu tenho colegas que aliás, que se recusam sequer a trabalhar via Teams. Eu, para mim, lá está, como já disse há bocado, eu acho que a mudança, eu estou sempre pronta a desafios. A nossa vida é feita de mudanças. Mas foi uma mudança muito radical, Foi. não é? Eu acho que a pressão, o tempo é que foi mau, mas a mudança é positiva, mas também depois depende de pessoa para pessoa. Eu, quando não sei algo do Teams, e há bocado agora já há uma nova opção lá, que é tirar a listagem das pessoas que estiveram em aula. Antes nós tínhamos de tomar nota à medida que eles entravam. Eu ia lá ao registro. Agora eu já imprimo a listagem, mas já conseguimos aceder à listagem. Mas isso eu fui perguntar, eu não sabia. Mas eu, quando não sei, pergunto. Pergunto a alguém da área, uma pessoa de informática, que já tenha, quem me deu formação de Teams, deve saber explicar dúvidas que eu tenho. Certo. Mas lá está, tem a ver um bocadinho, eu acho que tem a ver com cada um. Porque mesmo nas escolas onde eu trabalhei, nos centros de formação, eu não me queixo de quando eu não sabia alguma coisa ou precisava de ajuda, eu ia perguntar.
não é? E conseguia, portanto, tem a ver com a pessoa. Tem a Tem ver com a resistência à mudança. isso. E é sempre mais fácil se a pessoa encarar aquilo como uma coisa positiva. É. Mesmo que esteja no final de carreira, mesmo que não goste de computadores, e eu não gosto muito, eu prefiro mil vezes um livro, mas eu agora tenho que usar e acho que é uma mais-valia. Talvez o facto de o tempo não foi favorável e foi como é que eu agora faço com os meus materiais antigos, vou ter que transformar isto como? Portanto, na fase inicial eu tive bastante trabalho em transportar o que era papel, ou mesmo que estivesse no computador, mas era impresso, não é? Para poder projetar. Tem que ter uma aparência diferente, não é? Fazer um teste em aula ou fazer um Microsoft Forms, que dá muito trabalho, mas que dá trabalho na fase inicial e depois a seguir está feito. Pois. Não é? São esses desafios. Muitas horas foram gastas e eu também não, como é que eu ia dizer, se calhar a minha apetência assim para os computadores também não é assim tão grande, mas o que é certo é que depois com pergunta aqui, pergunta ali, depois tenho uma série de informáticos na família, consegui dar a volta e vejo agora aquilo como uma forma positiva. Ao mesmo tempo, eu também alarguei os meus horizontes e acho que isso é fundamental. Sim. Não ficarmos agarrados ao como se fazia. Fazia-se assim e agora faz de outra forma. Eu comecei a dar formação com acetatos que escrevia. E os acetatos depois passaram a ser fotocópia, depois passou a ser videoprojetor e hoje já se pode usar uma série de outras coisas. Portanto, acho que devemos acompanhar a evolução e a mudança. Claro. E isso é benéfico para todos, mas provavelmente depende de cada um. Sim, depende também muito do caráter, não é? Sim, da sim, personalidade da pessoa, porque E dos medos. porque é novo, é algo novo, não é? E intimida, não é? Intimida. Sim, os computadores a mim, eu, às vezes lá em casa, há pessoal que o meu filho diz, eu não sei como é que tu conseguiste fazer aquilo. Portanto, eu faço algumas, mas por tentativa, depois não é, e com ajuda vou conseguindo e superando. Sim. E acho que sem dúvida é muito melhor agora, trabalhar agora. E mesmo um teste de Microsoft Forms não tem nada a ver com teste, portanto, em sala. É muito, muito interessante e acho que para eles também é. Para si é cativante estar a enfrentar esta nova... Sim. Eu fui das primeiras, no sítio onde eu estou, fiz o ano passado uma série de ações de formação, não só no Teams como também para ser formador em Moodle e, portanto, eu pensei assim, isto vai-me dar muita dor de cabeça, mas eu vou em frente, eu não vou ficar para trás, eu vou acompanhar a evolução. E, portanto, o desafio foi feito e eu consegui terminar, claro que sim. Às vezes um bocado desesperada, mas tudo se faz. Tudo supera, não é? Sim, tudo claro. supera. Olha, agora deixa-me fazer uma pergunta para a família. O que é que vocês tiveram que alterações é que vocês tiveram que fazer a nível familiar para vocês poderem conseguir conciliar tudo isto, não é? Trabalhar em casa, os filhos a estudarem em casa, o que é que vocês cães também, tudo junto. Com os cãezinhos em casa também, não é? Porque não é fácil, não é? Nós termos que, de repente, ter que adaptar todo um sistema, não é? Que nós estávamos habituados a fazer de uma forma, não é? Ter que continuar a fazer, mas de formas diferentes. Qual foi o vosso maior desafio? O nosso maior desafio foi saber em que sala é que eu fico, em que sala é que fica a Raquel e a sala é que fica o Samuel, quando temos de estar online. Quando temos de estar todos online, não podemos estar todos no Onde é mesmo que há a sítio. melhor rede para? Estou aqui, mas é verdade. Sim, há zonas da casa claro. que não têm a mesma, portanto, a internet não funciona tão bem e, portanto, eu hoje, por exemplo, estive a dar formação de manhã e estava na sala onde tinha a melhor rede e eles na outra ponta da casa ouviam-me falar. Mas esse era o desafio, era o espaço que vamos usar. Porquê? Porque quando estamos em casa, apesar de eu faço sempre a minha mesma rotina, portanto, independentemente de não sair de casa ou sair só para passear os cães, eu faço questão de sempre estar arranjada. Portanto, se eu tiver que sair para ir a qualquer sítio, eu estou sempre pronta. É um hábito que eu tenho, tenho desde sempre. Aliás, as minhas amigas de infância dizem, se ela não despeja o caixote, sei levar o risco nos olhos. Portanto, e eu sou mesmo assim em tudo, acho que isso faz parte de mim. E estar sempre pronta para qualquer situação. Sim, sim. Portanto, não é por facto de estar em casa que não vou fazer isso. Faço. As rotinas, em relação ao resto das rotinas, o que nós tentamos, eu acabo para além desta situação do espaço, onde é que eu vou falar? Porque depois, imagina, eu estou a dar uma aula, o outro está em reunião, eu tenho que falar abaixo, a casa não é assim tão grande. Isso terá sido um pequeno problema, mas depois tudo o resto funcionou bem, porque nós temos por hábito de ser organizados. Cada um tem uma função, quando não pode fazer, o outro vai fazer, não é preciso dizer, olha, porque entretanto se atrasou numa reunião ou teve mais tempo a dar uma aula e, portanto, as coisas estão organizadas. E fazíamos algo que é mantermos as nossas aqui
os nossos hábitos, que é também o tempo que devemos dar e estar permanentemente, que é, portanto, em contacto com Deus, não é? Portanto, o nosso tempo diário é um tempo separado. Vocês conseguem conciliar tudo isso em casa? Cada um arranja. Conseguem? Eu gosto mais de fazer à noite, eu não gosto nada de levantar cedo. Fazer as suas orações. Eu sei que os grandes pastores, realmente assim, aqueles americanos, aqueles pessoal que teve igrejas enormes, sempre se levantam cedo, mas eu tenho um problema com os horários cedo. Portanto, para mim não dá. Para mim tem que ser à noite. E também sei que ao fazer isso também tudo muito melhor. Portanto, levantar cedo para mim é só mesmo quando tem que ser. Portanto, eu faço ao contrário. E depois, sempre que é possível, fazemos em família. Porque acho que é muito importante. Muito importante. Acho que parte do equilíbrio que nós realmente temos ao longo da nossa vida vem por onde estamos alicerçados. Isso. E isso tem que ser feito diariamente, não pode ser feito agora porque estou apertada. Colocar Deus, não é? Colocar Deus em tudo, não é? Exatamente. Não importa se é à noite, se é de manhã, não importa. É o nosso, mas Deus, mas Ele está lá, não é? Ele ser prioritário. É prioritário diariamente, mas para além do tempo que nós temos, cada um, com Deus, é que não é só naquele momento, é também ao longo do dia. Não é? E, portanto, a casa vai-se fazendo, vai sendo construída. Não é no momento da aflição que vamos lá. É verdade. Portanto, e se as coisas forem encaradas desta forma, não só emocionalmente também estaremos equilibrados. Portanto, sabemos perfeitamente que eu costumo brincar com minhas colegas que são psicólogas, amigas e conhecidas e colegas. Bem, daqui a um tempo não vai haver psicólogos no desemprego. Eu digo isto a brincar, às vezes se calhar nem deveria dizer, não é? Porque se calhar não devia fazer esta afirmação que faço, mas isto tem a ver com o quê? Porque as pessoas não estão preparadas. E, portanto, o caminho faz-se caminhando e as coisas espirituais, assim como há semelhança no mundo material, não é? Sim. A não ser que a pessoa tenha uma sorte assim fantástica ou que herda algo, as coisas têm que ser diárias. Verdade, vai-se construindo, não Exatamente. é? Vai-se construindo. E, portanto, se a relação for diária, estamos cada vez mais fortificados e quando vêm estas surpresas que, não estou a dizer que isto está a ser fácil, mas é de todo mais fácil com Deus do que sem Deus. É verdade. E, portanto, isso faz-se construindo, vai-se fazendo com calma, diariamente, não é só quando estou aflito, que é o que se calhar às vezes acontece e isso é mau. Assim como para ser boa profissionalmente eu tenho que me dedicar àquilo que faço, para eu estar numa maturidade espiritual eu tenho que ter a minha relação diária com Deus e tem que ser sempre. Não é só de vez em quando ou nas sobras do meu tempo. Acabou o dia. Eu por acaso faço ao final do dia por uma questão de lá estar, não gosto de acordar cedo. Sim, mas também já houve situações que fiz de manhã porque não consegui fazer à noite e então por alguma razão troco. O que interessa é que tem que ser sempre. A pessoa tem que ser constante, tem que ser uma balança equilibrada. Temos que ser o exemplo para os outros. E esse equilíbrio, porque sabemos que o nosso caráter portanto, vai sendo moldado, não é? Mas para que haja equilíbrio em todas as circunstâncias da nossa vida, sejam espirituais ou não, sejam do mundo, isso, no meu caso, advém da situação estar firme em Jesus Cristo. Isso. Bem firme, não é? Com as raízes bem profundas, não é? Quando vem alguma coisa, sabemos, Jesus Cristo também disse que tereis problemas, não é? Mas eu venci o mundo, senão já estaríamos no céu, nós estaríamos aqui, e por isso há que continuar em frente, não é? E sabendo o nosso foco é Jesus. É o que acontece muito agora com a conversa que tínhamos anterior, que eu falei sobre aqueles professores que estão a entrar em alguma depressão, não é? Algum desequilíbrio. Porquê? Porque também não têm, não é? Não têm a quem se apoiar como a CEL, por exemplo, tem, Exatamente. Não é? Esta rocha que nós temos, não é? Nos apoiamos, que sabemos em quem confiamos, não é? Sim. Porque colocamos a nossa esperança, não é? Nele, em Deus, e estas pessoas não o têm, então mais dificilmente não é, elas conseguem passar estes obstáculos, não é, da depressão, que hoje é moda, não é, que hoje entrou em moda, não é, e com a miúdos, depressão e o stress e tudo mais, então isto parece que entrou, você há quem estava a dizer que possivelmente a profissão de psicólogo estaria em decadência, olha que eu não sei. Porque Não vai haver psicólogos no desemprego. Não vai haver psicólogos no desemprego. Verdade, é verdade. Com o que nós estamos a ouvir, não é fácil, não é fácil. Não, porque eu acho também que houve valores que ao longo dos últimos, sei lá, 30 a 40 anos, houve valores que se perderam.
e as escadas têm que ser arrumadas, Yeah. não é? E, portanto, esses valores, ao perderem-se, para já a família, muitas vezes, famílias completamente... Estruturadas. Exatamente, portanto, depois isto vai ter reflexos. Claro. Que não quer dizer que seja sempre, há pessoas que conseguem perfeitamente superar as dificuldades que surgem na vida, mas eu acho que os valores que se perderam nos últimos 30 a 40 anos foi muito mal para a família. Yeah. Foi mal para a família e depois vem por ali, não é? Yeah. Portanto, vai alastrando. Quem está em Cristo, eu como nasci numa casa, o meu pai, portanto, era apóstolo, eu sempre tive um ambiente familiar de uma família crente, não de toda a família, mas, portanto, pelo menos a minha casa, o meu núcleo foi sempre crente. Vivi uma experiência diferente. Eu sei que passávamos por problemas, mas Jesus estava sempre no barco. É verdade. Portanto, a tempestade vinha e depois passava. Pois. E sabemos em quem temos crido, não é? Portanto, Claro, Jesus vai estar claro, sempre do nosso claro. lado. É sempre mais fácil, não é? Com Deus. Com Deus. É sempre mais fácil com Do que Deus. sem Deus. É verdade. É por isso, lá em casa, olha, quem nos escuta aí em casa, lembre-se do que nós estamos aqui a conversar hoje, que é sempre mais fácil com Deus, não é? Se com Deus às vezes é difícil, Sim. não é? Imagina quando nós não temos Deus. Então, você aí em casa possa fazer uma reflexão da sua vida e possa realmente decidir-se por caminhar com Deus. Olhe, vai ver que não se vai arrepender. Não se vai arrepender. Raquel, tu que não gostas muito de conversar. Olha, e tu com Deus também, como é que é o teu relacionamento? Tu és uma menina que estás aqui connosco na igreja, que estás no grupo de louvor, muito comprometida. Sim. E como é que é o teu tempo com Deus? Apesar de seres essa jovem, não é? Que consegues tirar tempo para conversar com Deus, para pôr a tua conversa em dia com Deus. Consegues ter esse tempinho? Consigo, sim. Consegues? Agora, quando estamos de férias, tem sido melhor. Normalmente eu oro e leio a Bíblia à tarde. Lês a Bíblia? Certo. E oro à tarde. E tem sido bom. Agora estar de férias para ter mais melhorar o meu relacionamento com Deus. Isso. E acredito que as coisas daqui para a frente serão melhores e que com Deus ao meu lado tudo vai dar certo. Ah, que bom. Bom, que bonito ouvir uma jovem falar assim, não é, Céu? Sim, bonito. faz parte das rotinas da Raquel. Quando está em escola, se calhar faz num horário diferente, conforme também o horário de escola, mas agora que tem estado em casa, já sei que à tarde, quando ninguém está num dos quartos, ela vai para lá. Ela vai para lá e vai Olha, ler. Raquel, o que é que tu gostarias de dizer lá para casa, para quem nos ouve? Qual seria o conselho que tu gostarias de dar, assim, para os jovens da tua idade, que te estão a ouvir? Qual seria o conselho que tu gostarias que eles passar para eles, em termos, assim, da tua vida, desse teu relacionamento que tu tens com Deus? Eu acho que os jovens hoje em dia focam-se muito, por exemplo, nas redes sociais e não têm tanto tempo para estarem com Deus. Eu acho que este tempo que nós estamos em casa acho que vai ser bom para os jovens focarem-se mais em Deus, melhorar o seu relacionamento com Deus e que possam perceber que Deus vai ajudá-los sempre e que É importante virem para a igreja, não é? Fazerem parte de uma igreja. também. É isso, né? Bom, e você, Céu, o que é que você gostaria de transmitir lá para casa também, assim, Enquanto mãe? numa palavra de conforto, para quem nos ouve? Eu, portanto, se calhar aqui seriam alguns pontinhos. O primeiro, e agora pegando aqui na conversa da Raquel, acho que a primeira coisa que eu aprendi, que acho que os pais devem fazer, nomeadamente as pessoas que estão na igreja e eventualmente pessoas que nos estejam a ver que não sejam crentes, é trazer os filhos para a igreja. Trazê-los, portanto, para um bom caminho, um caminho em que realmente possam crescer no ambiente de igreja, com irmãos e com jovens adolescentes na igreja. Acho que isso é acho que a ideia mais inteligente que um pai pode ter é trazer um filho para uma igreja evangélica ou protestante. Em relação aos pais, para darmos bons exemplos, acho que devemos primar por dar bons exemplos aos nossos filhos.
Devemos saber cuidar e ouvir e prestar atenção, sabendo que são filhos que estão cá porque nós realmente os colocamos cá e que devem ser apoiados e acompanhados ao longo da sua vida. Não só agora enquanto adolescentes, mas em todo o tempo que nós cá estivermos. O nosso papel é acompanhar. Acompanhar adequando às situações, não é? As necessidades conforme forem surgindo e acompanhando-os. Portanto, eu acho que realmente os pais devem trazer os filhos para a igreja, devem realmente incentivá-los a seguir e os pais, acima de tudo, devem dar bons exemplos, não é? Temos que dar bons exemplos. Sim, os exemplos têm que vir de cima, não claro. é? Muitas vezes existe sempre ouvimos isso, não é? Existe a tendência de se copiar aquilo que não é tão bom, mas os pais devem ser uma referência. Eu tive pais e ainda tenho a minha mãe, graças a Deus. Tive pais de referência em termos espirituais e também como pais. Quer o meu pai, quer a minha mãe, foram a 100%. Eu durante a minha infância fui doente, tive asma até aos 14 anos de idade e sempre lembro-me que para além da atividade profissional que os meus pais tinham, para além também o facto de serem pastores de uma igreja inglesa em Portugal, eles sempre souberam cuidar de mim, sempre me souberam ensinar, não só nas coisas espirituais como também na vida, não é? Na vida diária. Sim, preparar para a vida, Preparar não é? para a vida, preparar emocionalmente, orientar e, portanto, os pais têm o dever de cuidar dos filhos. E acho que, por aquilo que eu vejo, às vezes, infelizmente, nos meios onde eu trabalho, há, de alguma forma, ponto, eu diria que, se calhar, menos cuidado, infelizmente, que depois tem outras implicações que nos adolescentes. Refletem depois numa vida adulta, não é? Exatamente. É isso. Portanto, muitos pais são os valores que se perderam. Sim, são os valores que ao longo dos anos, não é, se foram perdendo. Exatamente. E que hoje, hoje a gente vê a sociedade no estado em que está, não é? Vimos os nossos jovens no estado em que estão, não é? Cada vez mais dispersos, cada vez mais sem rumo, sem rumo e sem objetivos. E cada vez mais miúdos com depressão. E é assustador. Para mim é assustador. Uma das coisas que mais me custa é quando sei perfeitamente, por estar a trabalhar que aquela criança precisava de outro tipo de ajuda. Isso. E que não conseguimos chegar, porque neste caso há uma grande separação. O professor não pode chegar a essa área, acho que é triste. E Céu, quando você se depara assim com esse tipo de situações, o que é que você tem vontade de fazer? O que é que lhe passa pela sua cabeça que você poderia fazer? Passam-me várias coisas. A primeira coisa é o que é que eu devo fazer enquanto professora. Portanto, eu não posso saltar por cima de hierarquias nem desfias. Isso é a primeira coisa que eu tenho que cumprir. E depois, conforme a situação, poderá haver aqui outro tipo de apoios, mas a primeiro eu tenho que seguir aquilo que me é imposto pelas minhas filhas. Portanto, eu sempre fui ensinada, não é? E que as hierarquias têm que ser cumpridas, seja no mundo espiritual, quer na parte profissional ou familiar, que é lá está um dos valores que se tem vindo a perder, que é a falta de respeito para com hierarquias, sejam elas quais forem. E, portanto, isso é o primeiro caminho que eu faço. E a seguir, se houver abertura, eu poderei tentar um outro caminho. E assim eu já estarei a falar da parte da igreja espiritual, e de Jesus, claro. Isso, claro, verdade. É verdade. Como nós realmente vemos que a sociedade hoje em dia coloca assim, dá a sensação que tem medo de buscar Deus, não é? Que Deus está lá tão longe, as pessoas acham que Deus está longe, não é? Quando Ele realmente está tão perto de nós, não é? É só nós realmente buscarmos que Ele está tão perto, não é? Mas assim, na realidade é porquê? Porque também nós vimos de um berço, não é? Que realmente nos levou... Mas a maioria sim, mas a maioria, não é? A maioria vem de um berço que levou, portanto, a ver um Deus distante, um Deus que castiga, um Deus carrasco, não é? E, infelizmente, ainda está muito incutido isso na sociedade, não é? Mas que pena, temos que terminar. Terminou o nosso tempo. Acho que correu bem. Correu. Muito obrigada por terem vindo. Sim. Lá em casa, minhas queridas, espero que tenham gostado da nossa conversa hoje. Correu tão rápido. Céu, muito obrigada. Obrigada. Nem dei para o tempo passar. Prometo que devemos ter outras conversas. Acho que sim. Sim, está bem, está convidada. Claro. A Raquel também convidada. Está bom, Raquel, para uma próxima conversa? Posso contar contigo? Posso? Pronto. Obrigada às duas, está bem? Também. Muito obrigada. Que Deus continue a abençoar as vossas vidas. Amém? E aí para casa também, minhas queridas, um beijinho muito grande. Desejo que tenham um resto de uma semana abençoada.
Um beijinho, até para a semana, se Deus quiser.